E a gente volta a falar sobre a violência aqui em São Paulo. Trouxemos agora há pouco algumas das estatísticas divulgadas ontem pela Secretaria Estadual da Segurança Pública. Tivemos aumentos nas tentativas de homicídios e de estupros. E agora temos um convidado para repercutirmos esses números. É o Coronel José Vicente da Silva, Coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo. Coronel, como sempre, obrigado pela presença aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de debater esse assunto tão premente para a população. Pois é, talvez essa seja uma das grandes preocupações da população brasileira nesse momento, essa sensação de insegurança que vem crescendo a cada dia, não só aqui em São Paulo, mas parece uma situação generalizada que aflige a todo o Brasil. E queria ouvir do senhor, coronel, de que forma isso deve ser enfrentado? É um problema de policiamento, de patrulhamento, falta efetivo nas ruas, ou não é um problema que diz respeito especialmente à nossa legislação? A gente tem ouvido isso muito de políticos, né? Nesse momento de escalada da violência, muitos políticos têm repetido que o grande problema é a nossa legislação, que não dá meios suficientes para que se combata a criminalidade, que permite a reincidência, a impunidade. O senhor vê o problema centrado em qual esfera? É patrulhamento ou não? É um problema de legislação? O instrumento mais imediato, com repercussão mais rápida, naturalmente, é uma boa gestão do aparato policial. Isso mostra principalmente os estados que têm uma boa gestão, caso do Sul, Sudeste, especialmente São Paulo e Santa Catarina, que estão com bons resultados, apesar dos reclamos de sempre, mas em relação aos estados do Nordeste e do Norte, onde a gestão da segurança pública tem sido trágica. Nos últimos 10, 12 anos, pelo menos, os volumes das taxas que medem, portanto, pode-se comparar em diferentes locais, Salvador, por exemplo, é 12 vezes mais violento que a cidade de São Paulo. Mas esses estados que estão muito longe da grande mídia nacional, isso acaba passando um pouco desapercebido. Mas como um grande problema nacional, isso precisa ser enfrentado. Claro que o instrumental, aquela caixa de ferramentas que são as normas legais com as quais os juízes vão trabalhar, vão decidir sobre a prisão, soltura de criminosos, precisa ser atualizado, evidentemente. Nós estamos a todo momento ouvindo falar, o próprio secretário da Segurança aqui em São Paulo tem enfatizado isso, que criminosos presos com fuzis, reincidência 5, 6, 7, 8 vezes, voltam às ruas com enorme facilidade. E há muitos exemplos, como acontece nos Estados Unidos, em que os estados têm uma legislação penal própria, indivíduo que tem 3 reincidências simplesmente pode pegar uma pena de 20 anos ou mais. É pena perpétua, dependendo do tipo de crime. É uma pena que nós não temos aqui. Mas ajuste na legislação também é importante. Mas de imediato o que nós temos observado é que a gestão faz grande diferença. São Paulo tem seus problemas, claro, é uma metrópole de 11 milhões de habitantes, tem 100 quilômetros de comprimento, é uma metrópole gigantesca. Mesmo assim, nós observamos que, nesse ano, ainda que se reclame um aumento no centro, na verdade, nós percebemos que no primeiro trimestre, que ainda é uma herança do governo anterior, estava um pouco elevado, mas no trimestre seguinte, o segundo, terceiro trimestre, já se observa uma redução da violência. Isso porque, por uma questão de gestão, os locais que têm a incidência de crimes de maior gravidade precisam ser socorridos com novas estratégias, novos efetivos. O centro de São Paulo, por exemplo, está recebendo um novo batalhão de policiamento. A Baixada Santista está recebendo lá em Santos mais uma companhia de policiamento para reforçar. Essas ações configuram, portanto, a gestão. Onde tem problemas, eu vou lá primeiro e vou fazendo os ajustes, enquanto traço uma política geral para evitar que locais que estão indo relativamente bem não acabem sendo tomados pela violência. Coronel, nós fizemos mais cedo, antes das 7 da manhã, o Brown fez, inclusive, a leitura das principais manchetes dos jornais de maior circulação aqui no Brasil. E a Folha de São Paulo deu destaque para um levantamento global, internacional, dizendo que o número de mortes violentas, agora em 2023, no mundo, aumentou 14% em relação a 2022. E segundo esse levantamento, a gente está tendo, agora em 2023, um dos anos mais violentos em nível global
desde a Segunda Guerra Mundial. E quando essa pesquisa olha para o Brasil, ela destaca como principal problema de segurança pública e de violência aqui no Brasil as facções criminosas. Obviamente que quando a gente fala sobre a necessidade de recursos para atacar a raiz do problema, a gente teria de falar de bases sociais, de alicerces sociais do país. Mas levando-se em consideração uma violência já instalada, atacar as facções criminosas e todos os desdobramentos do crime organizado é um ponto central aqui no Brasil, na sua opinião, coronel? É um ponto extremamente importante, porque veja o seguinte, a questão das facções constitui um problema que vem evoluindo pelo menos 15 anos, 10 anos para cá, vamos ajustar um pouco mais próximo. Isso porque nós temos hoje uma diversidade de números aí, entre 50 e 70 facções que estão operando no Brasil. E nós percebemos o papel ou a omissão do papel do governo federal na gestão da segurança pública, porque tudo que empodera as facções vem pelas fronteiras. Fronteira é problema federal. Tudo que se irradia para os estados e chega o contrabando ou a droga que passa maconha do Paraguai, a cocaína que vem da Bolívia, do Peru, da Colômbia, e chega a todas as grandes cidades do país, problema federal. Irradiação desses empoderamentos de crime é um problema do governo federal, não só desse, mas dos governos anteriores que vem se sucedendo, que não tem uma estratégia federal para essa contenção, e seu principal instrumento, a Polícia Federal, até hoje não se adequou a uma estratégia nacional para a segurança pública. Isso aconteceu, portanto, essas facções, não é mérito delas, simplesmente é um demérito das forças de segurança federais que permitiram, entre aspas, naturalmente, com a sua missão, com a sua incompetência, com o seu desinteresse, que elas fossem crescendo. O PCC está de São Paulo, daqui a pouco está em Manaus, daqui a pouco, não, depois de muitos anos, o Comando Vermelho disputa com o PCC em várias praças do Ceará, na Bahia, etc. E nesses locais, essas facções foram ensinando grupos criminosos a formar suas próprias facções. E nós temos, então, um conjunto de criminosos que estão atuando no Brasil, mas utilizando esses mesmos recursos que vêm das fronteiras e são de obrigação federal. O governo federal confortavelmente se omite sistematicamente em fazer o trabalho, achando que isso é problema dos estados. Os estados, naturalmente, teriam muito menos problema se não chegassem em São Paulo, no Rio de Janeiro, Fortaleza, não importa, não chegassem os fuzis, não chegassem as munições que vão abastecer e tornar letal esses armamentos, não chegasse a maconha, a cocaína, as drogas em geral, o contrabando monumental que está em todas as nossas praças, porque falha o governo. Se não chegasse isso nas praças, nós não teríamos problemas, ou teria muito menos problemas que nós verificamos nos grandes centros urbanos do país. Então, o governo federal tem um papel importante, sim. Então, esse é um de retomar. O trabalho de inteligência precisa ser articulado, o trabalho que a Polícia Federal se recusa a fazer, de se articular o trabalho de inteligência com as polícias estaduais. É necessário fazer isso, um trabalho combinado. O atual governo criou uma frente especial de combate ao crime organizado que começou tardiamente, ainda está muito rala, porque há uma desconfiança mútua entre essas polícias federal e as polícias dos estados. Esse é um grande problema. Mas, mesmo assim, seria bom o governo federal retomar o Plano Nacional de Segurança Pública, feito lá no governo Temer, que teve um ministro da Segurança Pública para cuidar disso. Aproveitei a oportunidade, é uma hora de recriar esse ministério, e lá está um conjunto de medidas necessárias a fazer a grande coordenação nacional da segurança pública. Coronel, quem vai lhe fazer a próxima pergunta é a Amanda Klein. Coronel, bom dia. Eu ia justamente questioná-lo sobre o Ministério da Segurança Pública. A gente está na iminência de ter a nomeação de um novo ministro da Justiça. Tudo indica que não haverá o desmembramento desse ministério, que, aliás, o ainda atual ministro Flávio Dino mostrou-se contra, mas o senhor é a favor, né, da criação desse novo ministério. Por quê? E qual a sua avaliação desse trabalho mais recente que o governador federal tem visto, por exemplo, já com algum resultado no Rio de Janeiro? Você tem uma GLO de portos e aeroportos, ou seja, envolvendo os militares novamente nesse combate, e a participação da Polícia Federal também, que acabou na prisão do maior miliciano do estado do Rio, que é o Zinho. Bom dia, Amanda. Olha, o Ministério da Segurança Pública, ele
pode ser respondido por uma questão muito simples, a necessidade dele. A complexidade, o tamanho e a urgência do problema são justificativos para você criar esse grande instrumento que é o Ministério, que ele tem grande poder que o Secretário Nacional de Segurança, como foi um cargo que eu exerci, não tem, junto aos parlamentos, junto ao Judiciário, junto aos governadores dos estados, do Distrito Federal. Essa capacidade de coordenação só um ministro pode ter, dividir essa função importante com outros encargos do Ministério da Justiça não faz sentido. O ministro Flávio Dino já dizia que ele passava praticamente 90% do seu tempo cuidando de segurança pública, mas segurança pública precisa ser cuidada por um ministério que cuide disso 150% por dia. É uma demanda muito grande, a complexidade do país, as diferenças de violência entre o Norte e o Nordeste em relação ao Sul e Sudeste, o drama que é você, de alguma maneira, levar competências por treinamento, por tecnologia avançada que estão chegando para cuidar da segurança pública, tudo isso é para tomar 25 horas por dia de um ministro específico da segurança pública. Essa é uma questão importante que precisaria ser debatida. O governo Lula tem receio de assumir esse ministério e puxar os problemas da segurança pública para ele, mas é para puxar mesmo. Segurança pública é também um problema presidencial, e isso tem que ser assumido. E a população está cobrando, como mostram as sucessivas pesquisas de opinião a respeito, que está atribuindo a responsabilidade da segurança pública a todo mundo, a presidência e aos governadores. Coronel, a pergunta agora é do Cristiano Beraldo. Coronel, bom dia. A gente sabe que o problema da segurança está diretamente ligado às drogas. Entretanto, o que a gente percebe nas ruas da cidade, sobretudo São Paulo, onde vivo, é que o consumo de droga está completamente liberado. As pessoas fumam maconha, fazem o que querem, fumam crack, com uma liberdade impressionante. E a gente não vê mais, talvez, ânimo para se reagir a esse tipo de cena cotidiana. E aí a minha pergunta é o seguinte: dentro desse cenário, qual é a solução para a Cracolândia, por exemplo? Como é que se acaba com essa dinâmica aonde parece que tudo é permitido? Olha, a droga é um fato presente do país. A droga é um fator que depende do consumidor. Se tem consumo, ela vai aparecer. Eu acredito que Nova York, pelo seu poder econômico, evidentemente, deve fumar e cheirar muito mais maconha e cocaína do que São Paulo ou Rio de Janeiro. O problema é que lá, esse consumo não é levado à instância de violência, de confrontos nas ruas. Há muitos estudos mostrando que o efeito da droga, embora seja bastante variável, tem um impacto em torno de 20%, 25% na violência cotidiana das ruas. O assalto, o ladrãozinho de celular, o que rouba carro, os bandidos que estão aí atirando eventualmente nas ações criminosas, eles têm pouco a ver com a droga. Não sei o fato de consumir uma droga ou outra, mas essa não é a questão. A paz nas ruas não está dependendo tanto de reduzir drasticamente o consumo das drogas, mas sim atuar junto às facções que dominam o mercado das drogas e elas impõem em seus territórios a violência que existe. A questão da Cracolândia é um outro tipo de problema. Nós tivemos Cracolândias, entre aspas, em vários locais do mundo, em locais absolutamente inesperados, como Suíça, ou como Zurique, né, no caso, ou Viena, na Áustria. Tivemos um bairro de Lisboa, Casal Ventoso, que chegou a reunir mais de 2.000 pessoas permanentemente, chegava a ter 10.000 pessoas no fim de semana nesse local, e esses locais foram desaparecendo com o tempo, demorando 10, 15, 20 anos. A Cracolândia é um problema dramático. Entendo que o governador tomou a medida correta, colocar o vice-governador para coordenar as ações, porque isso implica em várias secretarias, implica inclusive relacionamentos com outros poderes, Poder Judiciário, Ministério Público e a Prefeitura, no caso de São Paulo, enquanto só temos a maior concentração em São Paulo, porque há um complexo de medidas, não só policiais, mas também de saúde e na área da assistência social. Isso está sendo feito, só que é necessário ter muita paciência, e porque não há resultado rápido. Alguns governos tentaram. O Dória tentou uma ação rápida, não se conseguiu. Houve uma redução de mais da metade dos usuários permanentes na Cracolândia, mas ainda assim é um desafio que continua. Eu acredito que vai varar todo o governo até que se possa aproximar de uma perspectiva de melhora substancial.
Muito bem, a análise do Coronel José Vicente da Silva, coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, mais uma vez com a gente aqui, analisando a questão da segurança pública na Jovem Pan. Obrigado, coronel, como sempre, pela presença, pelas informações todas. Um ótimo final de ano por aí, caso não voltemos a conversar, já um feliz 2024. Coronel, bom dia. Obrigado, Brown. Bom dia a todos. Um ótimo ano para todos nós. Um ano mais seguro, é o que nós esperamos.